Essa ideia do estádio ter quase 80 mil pessoas de capacidade é uma coisa viável ou é promessa de campanha? Então, vamos lá. O projeto, a lei feita pela prefeitura quando ela desapropriou, lei não, mas a desapropriação quando fez, estabeleceu que o mínimo era de 70 mil. Então, você já parte desse patamar, você tem que ter um equipamento de 70 mil. A ideia do Flamengo era 80. Só que você tem um espaço reduzido, né? Ali não tem um super espaço. E aí, para você fazer um estádio com 80 mil, você precisa ter um estádio muito vertical, né? Com a inclinação grande de arquibancada. Em vez de ser como é o Maracanã, por exemplo, que é um estádio espalhado, né? A arquibancada tem uma inclinação de, sei lá, 45 graus, talvez. Eu não sou tão bom. Mas ele é mais esparramado. Você vai ter que procurar um estádio mais tipo, sei lá, Bombonera, que é mais vertical, algo nesse sentido. Só que a discussão, e isso que surgiu ontem, foi o lançamento de campanha do Rodrigo Dunst, que é o candidato da situação, né, do Rodolfo Landim, ele colocou a informação de que a discussão está entre 75 mil e 79 mil, e depende do Corpo de Bombeiros. Por quê do Corpo de Bombeiros? Porque o Corpo de Bombeiros que vai dizer o que é seguro em relação a essa inclinação. É ele que controla a questão de segurança de grandes eventos. Então ele tem um monte de normas lá, que ele vai dizer, ele fala assim, olha, isso aqui está muito vertical, não dá para fazer isso aqui desse jeito não. E aí você vai ter que reduzir um pouco a capacidade, pode ficar mais perto de 75 mil. Ou então ele vai falar, não, botando um guarda-corpos aqui, certamente vai ter guarda-corpos, você pode botar tranquilo, porque os fundos não devem ter assento, como é, por exemplo, a arquibancada do Corinthians, né, lá no fundo do gol também. Então, sem assento e muito vertical, é uma questão que você vai ter que ver qual é a segurança ali, né? Tem que botar um guarda-corpo, senão vai parar todo mundo lá embaixo, né? Aquelas avalanches lá, tem uma comemoração de gol, desce todo mundo de uma vez só. Então, está nessa discussão com o órgão, no caso, que é o Corpo de Bombeiros, para você ver exatamente qual é o tamanho. O projeto ainda não está, o projeto arquitetônico ainda não está avançado, mas está nessa discussão do que é possível antes de você contratar, de fato, uma empresa de arquitetura. A capacidade prevista vai ser, no mínimo, então, 75 mil lugares, algo nesse sentido. É grande, Zé né? Trajano. Vai ser caro por conta disso, né? Sim. Zé Trajano, teremos um Fla-Flu no Campeonato Brasileiro. O seu Fluminense de criança contra um Flamengo que provavelmente vai dar pouca importância a esse jogo. Quer dizer, pouca importância não, porque o Felipe Luiz não abriu mão ainda de jogar o Campeonato Brasileiro. Mas você acha que, de alguma maneira, esse é o Fla-Flu que o Fluminense pediu a Deus, que vai pegar um Flamengo mais preocupado com o Corinthians do que com ele mesmo? Não, primeiro eu quero registrar que teve o Fla-Flu ontem, né? O campeonato de vôlei feminino, e o Fluminense ganhou. Foi campeão carioca, ganhando do time dirigido pelo Bernardinho, time do Flamengo. Eu acho que não é o... 2-0. Não é o que o Fluminense... O Fluminense queria um Fla-Flu, como todo jogador do Fluminense, torcida do Fluminense, a história do Fluminense, a história do Flamengo, a história do Fla-Flu. Num dia glorioso, que eles tivessem... que o Fluminense tivesse outra situação, sabe? Um precisando dramaticamente da vitória como o Fluminense, o Flamengo como um ponto de interrogação, que revivesse aqueles grandes Fla-Flus, né, da história, Fla-Flu exaltado pelo Nelson Rodrigues. Esse é não aqueles Fla-Flus que tem decidido às vezes aí o Campeonato Carioca, Fla-Flu da história, anos e anos para trás. Agora, é um jogo que tem curioso, porque que Flamengo é esse? Né? O Gerson vai jogar hoje, né? O Rascaeta, o De La Cruz, o Varela, sei lá, que estão lá jogando no Uruguai. Eu não sei se o Pulga está jogando pelo Chile, não sei. O Fluminense precisa dessa vitória. Está jogando lá o Pulga? Eu não sei se jogou agora, né? Vou até olhar aqui. Mas está lá, né? Ele tinha previsto, porque ele estava suspenso, né? Então, é verdade. E agora jogou, ele não estava mais suspenso, ele podia jogar. Jogou. Jogou e jogou e perdeu de 4-0 da Colômbia, acabou o jogo agora, né? E ainda tomou o cartão amarelo. Vai chegar de moral altíssimo. Então, olha,
O jogo é importante para o Fluminense. Eu acho que o Flamengo já está fora do páreo, apesar do técnico do Felipe Luiz. Não, vamos continuar na luta. É quase impossível. A gente falou isso aqui outro dia. A venda de ingressos não está dizendo muito isso, viu? Já esgotou o setor da torcida do Flamengo. Não, porque pela tradição, pela rivalidade. E a torcida do Flamengo comprou 4 mil ingressos até agora. Então, o que eu estou dizendo é que assim, tem um interesse da torcida do Flamengo que vai obrigar o time a correr. Vai estar todo mundo lá. Mas a torcida do Flamengo, Marinha, você conhece bem. Quando bota Fla-Flu diante da torcida do Flamengo, eles não querem saber, sabe? Eles querem que massacre o adversário. Mas a gente, friamente analisando aqui, né? Quem precisa da vitória é o Fluminense. O Flamengo, a gente até falou isso no programa passado. A distância do Flamengo para os que estão lá em cima é muito grande. Tem que, nossa, pintar e bordar. E não é ele ganhar, nós falamos, os outros têm que perder, que é um negócio muito difícil. Né? Mas olha, Fla-Flu é Fla-Flu. E chama atenção, vai lotar o estádio, vai ficar todo mundo de olho. E eu estou muito curioso com esse jogo mesmo. Estou muito curioso o que vai dar. Fla-Flu, Lucas Casanova Silva, outro professor que acompanha o programa. Aliás, filho de 2 professores e neto de uma professora. Parabéns pelo programa e que termine logo essa data FIFA chatérrima. Eduardo Cadu Rodrigues, boa noite. Venho agradecer a dica da semana passada do filme O Melhor Torcedor do Mundo. Eu, como pai atípico, me identifiquei com a conexão criada pelos dois, pai e filho, os desafios e conquistas. Que o nosso governo atue para suportar essas famílias. Cadu, pai do Dudu. Muito legal, Cadu. Muito legal. E eu acho que o grande mérito desse filme, o maior torcedor do mundo, que está na Prime Video. É o melhor torcedor do mundo, né? É o melhor. É o melhor. Eu fui procurar como maior e não achava. Aí depois eu botei o melhor, mas não vi ainda. A grande qualidade desse filme, a grande qualidade é nos ensinar a todos a como tratar com o autismo. É de um didatismo nesse aspecto, porque não doura a pílula, mostra todas as dificuldades, mas a relação que vai se estabelecendo entre pai e filho é uma coisa absolutamente... Bom, já falei. Veja e consiga não se emocionar. Se você conseguir, parabéns. Você é uma pedra de gelo. Muito bem. E, aliás, já que falávamos de cultura, primeiro eu vou dar a agenda do Campeonato Brasileiro, que é importante. Amanhã, 15 para as 10 da noite, São Paulo e Vasco. Um jogo importantíssimo na vida do Zubeldia, que fez um pacto ali com a direção do São Paulo e com o time para garantir vaga na Libertadores, que passa a ser o troféu do São Paulo. Fortaleza e Atlético Mineiro. O Fortaleza não pode nem pensar em empatar, se quer continuar sonhando. Um detalhe desse jogo, Juca. O Galo está chegando, o Galo tem um jogo a menos. Isso. Ganhando esse jogo, ele já fica bem encostado lá no São Paulo, no Internacional, está entrando no jogo Aí na quinta-feira temos Fla-Flu e temos Corinthians e Atlético Paranaense. Né? Ambos os jogos às 8 horas da noite. Eu acho que dessa vez não vou ver o Fla-Flu. Na sexta-feira, às 7 horas da noite, Atlético Goianiense e Cuiabá. Jogo dos desesperados. Às 8, o líder Botafogo recebe o Criciúma, certamente para despachá-lo. E o Cruzeiro, às 9h30, recebe o Bahia. Já vendeu 60, o Botafogo já vendeu 60 mil ingressos. A torcida do Botafogo do Maracanã vai jogar no Maracanã. Aliás, por que no Maracanã? Muito interessante. Por que não no Newton Santos? Eu acho que tem um show no Newton Santos, mas e aí está se transformando aí em um grande evento para a torcida do Botafogo, que é a volta ao Maracanã. Né? E aí já está com venda de ingresso de 60 mil. Aí. Esse jogo eu não perco por nada. Às 9h30 tem Cruzeiro e Bahia. No sábado, 4 horas da tarde, tem Vitória e Bragantino e tem Internacional e Grêmio. Temos Grenal no Beira-Rio. E no domingo, Juventude e Palmeiras. Antes de ir para a cultura, Marinha, você está cheio de notícias, né? Que coisa é essa que a FIFA abriu mão? Quer dizer, permite que os clubes que participem do Super Mundial
não entreguem jogadores para a seleção de seus países. É isso. Então, Juca, eu consegui ter acesso ao regulamento que a FIFA aprovou do Mundial, ela ainda não publicou, mas eu consegui de um jeito aqui. E aí dei uma olhada no regulamento, ele tem 2 características que mostram como a FIFA está apostando nesse torneio, inclusive abrindo mão de convicções dela. Uma, ela botou, os times têm que botar o seu time mais forte, que foi, ou seja, exigência de titulares para não ter ali uma possibilidade dos europeus eventualmente não levarem a sério a competição. Que não sei se você lembra, semana passada, justamente porque esse regulamento já chegou nos clubes, o Guardiola estava reclamando, falando assim, mas quem é a FIFA para interferir na minha escalação? O que eles vão saber sobre qual é o meu time mais forte e tal, não sei o quê? Ele estava reclamando e era justamente por esse item que tem no regulamento. E aí, além disso, a FIFA fez mais uma coisa. Os clubes não precisam ceder convocados nesse período do Mundial. Então, isso é coisa feita especificamente porque a Copa Ouro, que é aquela da CONCACAF, a correspondente da Copa América lá da CONCACAF, ocorre no mesmo período. Então, os times que tiverem jogadores ali dessas seleções não vão precisar ceder. A data FIFA que tem antes do Mundial, essa vai ter que ser respeitada. É 2 a 10 de junho, uma coisa nesse sentido. Mas posteriormente, se tiver qualquer jogo de seleção marcado, essa você não precisa ter convocado, não precisa entregar. Pra você ver que, quando é do interesse dela, a FIFA atua completamente diferente do que ela faz normalmente ali, privilegiando as federações nacionais, né? E ela ainda criou uma janela de transferência no período anterior ao Mundial, Super Mundial, para quem quiser contratar jogadores especificamente para aquele período, para ter um time mais forte dentro do campeonato. Então, quando é o produto dela, tudo fica bonitinho em volta, né? É preservado. Quem dera para o Campeonato Brasileiro tivesse o mesmo tratamento que a dona FIFA dá para o próprio Super Mundial dela, né? E não há bobagem maior do que essa de querer reforçar antes do torneio, né? Me lembro que o Cruzeiro fez isso antes de jogar com o Bayern Munique, se não me engano. Acho que era o Cruzeiro levou 3 jogadores, eu acho, acho né? Que era o Borussia. O Borussia Dortmund. O Bebeto e o Donizete, não eram esses dois, eu acho. Isso. Com o Borussia Dortmund. Eu acho que tinha mais um, não sei se Gonçalves, uma coisa assim. Pode ser, tinha umas 3 contratações. Qual